Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 20 de maio de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título A Lei em Nosso Coração. E o título da lição de hoje, ela está baseada ali em Jeremias, capítulo 31, versículos 33, onde o Senhor diz: Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Aqui é uma forma realmente de explicar de como realmente Deus, quando fala que algo está escrito na testa, na realidade é na mente, né? Porque o povo remanescente que o profeta vê ali em Sião, nas mansões celestiais, lá estava escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro, né, em cada membro desse povo remanescente. E nas Escrituras, a palavra nome significa mais do que uma palavra que identifica alguém. Ela representa totalmente o caráter dessa pessoa. E é isso que realmente nós somos denominados diante de uma sociedade através do caráter. E até hoje, assim, muitas culturas, né, dentro assim de vários povos, né, ainda eles dizem que alguém que tem um bom nome, né, é alguém que tem um bom caráter e bem visto pelas demais pessoas. E a lição de hoje, ali em Êxodo capítulo 33, versículos 18 até 23, Êxodo 34, versículos de 1 a 7, e Salmo 119, versículo 55, Moisés, por ele ter assim, um bom caráter, uma pessoa idônea, uma pessoa que era amiga de Deus, ele pediu para ver a glória do Senhor, a glória de Deus. Mas Deus promete algo para ele, e disse realmente que ele não poderia ver a glória. Isso está lá em Êxodo 33, 18, quando Moisés quis ver a glória de Deus, mas o Senhor disse que para Moisés que era impossível, senão ele seria fulminado. E Deus responde a Moisés assim, com bastante amor, carinho, que diz que ele farei passar toda a minha bondade diante de ti. E Deus fez proclamar assim o seu nome, e ele revelou o caráter realmente. O nome do Criador, que está escrito assim, que fala lá em Jeremias, que está escrito na testa, né, do remanescente, não se trata assim de uma escritura, de uma caneta escrita na testa ou algo assim. A glória de Deus, ela mais do que simplesmente qualquer exibição visual por parte do homem, está muito além disto, né? É uma questão de se ter o caráter de Deus, né, na mente e no coração das pessoas, no seu interior, e assim em todo o caminho que andar, refletir na vida o seu amor, o seu caráter, para que as pessoas se interessem por Ele, Deus. Quando nós somos atraídos mais para perto de Deus, passamos realmente a amá-lo, porque Ele é o nosso Criador e mantenedor. Ele é que tudo de nós, porque Ele é um Deus de amor, de bondade, e tudo que Ele fez por nós. Assim, nós buscamos copiar essa conduta e o caráter de Deus,
na nossa vida, né? Sendo boa pessoa, sendo honesta, reta, íntegra, né? E é o caso de Moisés, que ele passou a copiar a conduta e o caráter de Deus, e por isso ele passou a ser assim um amigo íntimo do Senhor, uma pessoa consagrada, que conversava com Deus assim numa tenda todos os dias. Deus descreveu a Moisés quando ele entregou assim a seu servo a cópia, né, dos 10 mandamentos. Uma segunda vez que ele fez as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e ali, em todos esses mandamentos, é a transcrição perfeita do caráter de Deus. Da mesma forma, os que têm nome de Deus, né, que diz lá em Apocalipse 14:1, eles são descritos como os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, que está lá em Apocalipse 14:12. E o autor da lição dessa semana, o intuito dele era falar de Salmos, porém ele fala do Salmo 119, porém antes dele falar do Salmo 119, ele fala do livro de Êxodo 33:18, Êxodo capítulo 33, versículos 18 a 23, para justamente falar do caráter realmente de Moisés. E ele marca com atenção essa passagem, porque Moisés quis um pouquinho além da amizade que ele tinha com o Senhor, e ali em Êxodo 33:18, Moisés, ele fala assim, rogo-te que te mostres a tua glória. Ele fala para Deus solicitando isso, né? E assim, agora o servo do Senhor, ele pede o máximo possível, né? E nesse diálogo com Deus, ele pede ver a glória de Deus, a face do Senhor. E Moisés, com toda certeza, ele foi um homem honesto, reto, consagrado, dedicado a Deus em toda a sua história, desde quando ele nasceu, na sua infância, na sua adoção. Todo esse período Deus estava com ele, e ele passou seu período liderando o indisciplinado povo de Israel, e teve que ter muita paciência, e só obteve isso através de Deus. Ele teve assim um encontro fantástico com Deus, lá na sarça ardente no deserto, que nós já mencionamos aqui, e como Deus usou ele, Moisés, para levar o povo de Israel até lá pelo deserto, como ele usou, né, esse servo até a entrada ali de Canaã. E aconteceram várias coisas, vários milagres, né, Deus através de Moisés. Moisés, presenciou a maneira espetacular como Deus realmente escreveu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai com seu próprio dedo, e que essas 2 tábuas de pedra foram entregas diretamente para ele, Moisés. E assim, Moisés foi uma pessoa de confiança extraordinária, uma pessoa com um conceito altíssimo para com Deus, era um amigo de Deus, porque ele era um homem reto, íntegro, responsável em tudo que fazia. Porém, como ele era um ser humano como nós também, ele tinha suas dúvidas, ele tinha suas aflições, seus medos, até a sua insegurança. Até quando ele foi chamado, ele tentou fugir da responsabilidade, e ele deu 5 desculpas devido à sua ação, para não ir nessa missão que Deus havia dado para ele. Mas no final acabou aceitando o compromisso com Deus, a missão, e tocou realmente o povo de Israel com bastante sucesso. Mas tudo isso dentro de uma conversão, ela é bastante normal, porque é um processo longo, né, espiritual longo, e assim como acontece com todos nós, onde nós vamos galgando degraus assim até nós chegarmos à santificação,
e começa ali com estudos bíblicos, um preparo para isto, recebe o batismo, passamos assim por várias experiências, né, espirituais, chegamos à santificação e depois até nós chegarmos ao ponto satisfatório para Deus, né? E Moisés chegou em um patamar assim de santificação altíssimo, enorme. E se nós lermos o livro de Êxodo, no capítulo 33, nós vemos que Moisés, ele era um homem realmente de caráter, né? Um homem realmente quase perfeito, um servo de Deus que todas as manhãs ele se levantava cedo, antes do nascer do sol, ele já estava se dirigindo até a tenda para orar, fazendo culto racional, ele ser batizado com o poder do Espírito Santo, se consagrando ali naquela tenda. E Deus se manifestava ali para Moisés, mostrando poderes assim sobrenaturais. E ele, Moisés, passou a ter assim, uma amizade grandiosa com Deus, íntima com Deus, incrível, sem igual, que até as pessoas, né, que passavam próximo da tenda percebiam realmente as ações sobrenaturais e a presença de Deus com Moisés, e eles ficavam assim parados, olhando, atentos, né, a esta bela comunhão com o Senhor, esse diálogo que Moisés tinha com o Senhor. E Moisés tinha um auxiliar que depois tornou-se substituto dele, que é chamado Josué, que ele acompanhava Moisés também em todos os momentos das suas caminhadas, em todas as suas atividades, até quando ele ia para a tenda orar. E ele ficava o tempo todo ali ao lado do seu líder, observando tudo. E Moisés vivia como um cristão verdadeiro e fiel, dedicado ao Senhor. E esta vida que Deus deseja para todos nós, que nós venhamos a nos consagrar e santificar. Até que chegou assim um determinado momento assim do dia, Moisés, com um diálogo assim sincero e franco com Deus, e nessa mesma tenda, ele ouça fazer assim um pedido assim diferente e bastante extraordinário e corajoso. Ele diz assim, ó: Senhor Deus, nós já temos uma intimidade assim grande há um bom tempo. Nós somos amigos, né, Senhor? Porque eu te amo, eu tenho certeza que tu me amas também. E Deus diz a Moisés: sim, meu servo, faz a pergunta. E Moisés menciona: Senhor, eu quero lhe fazer um pedido, mas não fique zangado, não fique preocupado comigo, mas necessito lhe fazer uma pergunta. Conheço o Senhor das orações, das consagrações, dos cultos, dos milagres que tu fizeste, das experiências espirituais extraordinárias que tivemos juntos. Mas eu tenho apenas ouvido a sua voz. Mas me falta uma coisa. Senhor, rogo-te que deixeis ver a tua glória, que está lá em Êxodo 33:18. E ele insiste assim, ó: por favor, apareça para mim, para eu ver exatamente como tu és, Senhor. Olha, foi um pedido de coração e de sinceridade de Moisés. E Deus responde com carinho a Moisés. E ele diz lá: ó meu servo Moisés, eu também te amo muito. Nós somos amigos, mesmo assim de longa data. E é por eu amar a você bastante que eu não posso atender seu pedido, que se eu aparecer a você como eu realmente sou, com toda a glória que possuo, com toda a minha plenitude, você será fulminado. Moisés, serás destruído. Falou assim, Deus falou para Moisés: Moisés, você será destruído. Jamais farei isto, Moisés. Você não está preparado para acontecer esse momento.
É claro, Moisés deve ter ficado assim, chateado, triste, né? Por não conseguir ver a face de Deus. E Deus, para alegrar Moisés, disse: eu tenho uma proposta a você. Estás observando uma fenda naquela rocha? Vá até lá, fique de cócoras, né, ou de joelhos e olhe através somente daquela fenda. Eu passarei na sua frente, colocarei a minha mão no seu rosto para que não me vejas totalmente, e eu te protegerei de mim mesmo. E quando eu tiver passado, eu tiro a minha mão e me verás por minhas costas. E isso de fato aconteceu, onde Moisés teve o privilégio de ver Deus pelas costas, né? Porém uma mistura tremenda de relâmpagos, mistura de fumaça, vento, trovões, com aquelas manifestações sobrenaturais. Mas Moisés viu Deus pelas costas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui Jesus dizendo claramente que não existe outro meio de alcançar o céu senão através dele. Não existe ninguém que tenha esse poder para se relacionar, para ser um intermediário entre os homens e Deus, somente Jesus. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, sendo uma pessoa íntegra como Moisés, sendo uma pessoa realmente dedicada, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que ele, Jesus, deu os sinais de Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará assim lá no céu, transformada, num novo corpo, uma nova criatura, perfeita. E você participará da grande bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E lá sim, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Terá a oportunidade que Moisés pediu de ver a glória do Senhor. E você terá essa oportunidade. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.